aula de câmera do dia 13 de setembro, a gente falou primeiro sobre a ordem do dia, que eles chamam de call sheet, que é o quê? É você receber um cronograma de horários do elenco, cena, e dá pra ver que ela é toda preenchida. Então tem o horário que chega, a maquiagem, o horário que come, a cena, com quem que a cena vai ser feito. E aí cada pessoa do elenco tem um número. Os atores e atrizes principais ganham o número 1, aí depois é o número 2 e assim vai por ordem, né? Mais ou menos, que vai de ordem de importância, com o tipo de papel. Então é um personagem coadjuvante, é um protagonista, é uma pessoa que está fazendo uma parte especial. Então assim, depende muito do que você vai fazer, depende muito do seu status nesse mundo do cinema, das filmagens da televisão. Eles botam tudo, tipo assim, o elenco número 1 vai fazer a cena com o número 5, a cena vai de tanto a tanto, e aí tem se é exterior, se é interior. Eles vão botando algumas informações, como se fosse uma planilha de Excel mesmo, para você conseguir se identificar ali o que vai acontecer. Quem faz essa planilha é o assistente de direção. Aí o diretor vai dar as informações, essa pessoa faz e eles distribuem para a produção, eles vão distribuir para o diretor, vai distribuir para o ator, para a atriz. Então todo mundo tem para mais ou menos saber como é que é o seu cronograma. É bem bonitinho, bem organizado isso. E lembrando que assim, essa ordem do dia, ela é um modelo. Então ela pode ser feita de outras formas também, cada um tem mais ou menos o seu modelinho, mas ele é mais ou menos dessa forma que eu mostrei para vocês. Por conta da aula que a gente teve de empoderamento do ator no dia anterior, ele explicou pra gente que, assim, para a produção ter benefício fiscal, eles têm que contratar uma produtora local. Então como é que a Hollywood faz? Eles têm uma parceria, ou às vezes eles têm até produtor ou produtora já em Vancouver, ou no Canadá, assim, em Toronto, em outra cidade, e aí para conseguir usar os benefícios fiscais, né? Isenção de imposto, enfim, restituição, pegar alguma verba do governo, precisa ser uma coisa local. E aí ele falou isso pra gente ter uma noção também que não é tipo assim, eu vou chegar e vou gravar de qualquer maneira e vou ganhar benefício fiscal. Não, não é bem assim não. E quanto mais você contrata pessoas de lá, mais maior vai ser os benefícios que você vai ganhar. Não é qualquer também que você vai ganhar. Vou contratar um brasileiro, por exemplo, que está ali de turista. Não vou ganhar. Tem que ser um residente, tem que ser um cidadão. Então eles têm as categorias assim de isenção para cada tipo de serviço que você vai contratar, para quem que você vai pagar e essas coisas todas. E nessa aula a gente aprendeu o que era SOC, que é Silent on Camera, que é silêncio em câmera. É você não tem fala, você só vai fazer o movimento e a ação. E a gente teve uma cena que a gente gravou que era só movimentação, sem fala nenhuma, era posicionamento, vai, olha o local e tal e sai de cena. Era isso bem simples. E aí nessa aula a gente viu a questão também, a gente reviu a questão do enquadramento, né, a energia de enquadramento. Porque lembra que eu falei que a gente precisa preencher o enquadramento que a gente está. Então se eu estou muito perto da câmera, eu não posso fazer tantos movimentos porque qualquer movimento é muito grande. Agora, se eu estou mais longe, eu preciso cobrir mais esse espaço. Então isso dá uma diferença de energia que eu preciso botar. Eu preciso preencher e sem ser muito expressivo para não ficar também tão abrupto, tão forte assim. Então a gente tem que entender mais ou menos qual é. E isso é uma habilidade que você vai adquirindo, você vai testando, você vai aprendendo. E quanto mais praticar, melhor, que você vai conhecendo. E geralmente vai ter alguém te filmando e vai ter você numa tela ali para você poder se ver. Às vezes sim, às vezes não. E aí você confia também no diretor de fotografia que está fazendo o trabalho dele de colocar você num enquadramento mais ou menos bom para você também não ficar, eu preciso pensar nisso o tempo todo. Não. Você faz o seu trabalho, você vai saber se é um plano fechado, um plano médio, um plano aberto. E de resto, é você confiar no seu diretor de fotografia e no seu diretor. E como dever de casa, a gente teve que pesquisar alguns filmes, estilos de filmes e os estilos de enquadramento que cada diretor usava assim para passar alguma informação. Então, um plano fechado, plano médio, plano aberto, um plano extremo, um plano detalhe, um plano fechado de olho, um plano fechado, né, que é extremo fechado. Então assim, ele pediu pra gente ver mais ou menos essas pesquisas pra gente começar a entender como que funciona mais ou menos cada tipo de filmagem, cada tipo de energia. E a gente ia criar na nossa cabeça uma pequena história individualmente, porque na próxima aula a gente ia filmar essa história e na próxima aula eu conto pra vocês como foi.